Olá a todos, essa é a disciplina de Física Zero. Meu nome é Olavo e nessa aula nós vamos estar começando o estudo da função exponencial. Antes de começar o estudo da função exponencial, entretanto, é interessante que nós revisemos algumas das propriedades e da própria definição do expoente, do que é uma exponenciação. Então vejam, numa expressão como esta que aqui está, nós temos a definição do expoente, que é o número do qual o outro está elevado, a base, e o resultado é a potência. Em outras situações, algumas pessoas vão chamar este também de expoente, este também de base, esses são normalmente tratados assim, mas o resultado da exponenciação vai ser chamado de resultado ao invés de potência. Então são, na verdade, sinônimos. Mas o mais frequente de se referir no estudo com expoente é base e expoente. Esses precisam ser guardados com bastante cuidado. Ok, vamos lembrar algumas propriedades relativas ao trato com expoente. Nós temos aqui a regra do produto e vejam aqui um exemplo. Se você tem a mesma base e você multiplica esses números, então você pode manter a base e somar os expoentes. Então essa é a regra do produto de potências de mesma base. O quociente de potências de mesma base é a mesma coisa, na verdade. Porque você tem uma regra que diz o seguinte, que 1 sobre A elevado a N é igual a A elevado a menos N. Então, o que acontece? Se eu tenho um A elevado a M dividido por um A elevado a N, isso é, na verdade, um A elevado a M vezes um A elevado a menos N, e eu posso agora usar a regra do produto, já apresentada, para escrever isso como sendo M menos N, que é exatamente a regra que está aqui. Então, eu só preciso de me lembrar dessa regra importante aqui. A chamada regra da potência de uma potência é simplesmente o elemento elevado a m, isso tudo elevado a n. Mas vamos nos lembrar o que significa a elevado a m. Significa o produto de a m vezes. Então, isso tudo elevado a n significaria que eu multiplicaria a m vezes, e eu faria isso quantas vezes? N. Vale para qualquer situação, n vezes. Mas então, quantas vezes eu repeti o A? Eu repeti M vezes N vezes. Ora, se eu repetir M vezes N vezes, então é porque eu tenho um resultado que é A elevado a M vezes N, pela definição. Então, isso é o chamado potência de uma potência. A potência de um produto é a regra oposta àquela da produto de potência, porque agora nós não temos a mesma base. Nesse caso, o que nós temos é o seguinte, ora, se nós temos A vezes B elevado a N, nós temos A vezes B, A vezes B, A vezes B, quantas vezes? N vezes. A gente sabe que a gente pode reorganizar os multiplicandos e colocar os A's todos juntos. Quantos A's vão aparecer aqui? Óbvio, N vezes. E quantos B's vão aparecer aqui? N também.
Então isso vai ser igual a A elevado a N vezes B elevado a N, que é exatamente o que está apresentado aqui. Esse N pode ser negativo, pode ser positivo, não importa. E pelas mesmas razões já apresentadas, nós temos também a potência de um quociente dado dessa maneira. Vamos ver essas regras em alguns exemplos práticos para finalizar esse pequeno exemplo. Vamos tomar este primeiro exemplo aqui. Nós temos 3A sobre 5B elevado a menos 2. Ora, eu posso usar a regra já apresentada e inverter essa fração, escrevendo-a da seguinte maneira. Eu agora tenho a divisão de potências. Eu posso, então, separar o denominador e o numerador dessa maneira e, finalmente, executar a separação dos termos do numerador e a separação dos termos do denominador. 5 ao quadrado 25, 3 ao quadrado 9, e eu tenho o resultado, então, final. Os outros dois exemplos são mais ou menos a mesma coisa. Deixo para o aluno ficar analisando depois, parando o vídeo um pouquinho. Vamos pegar esse primeiro exemplo agora, que é um pouco diferente. Nele, nós temos uma raiz de 3 sobre 3x elevado ao cubo. Nesse caso, nós temos que lembrar o seguinte, que a raiz enésima de a elevado a m é igual a elevado a m sobre n. Então, a raiz, eu posso usar a primeira regra e escrever este, lembrando que aqui é um 2, né, que é a raiz quadrada. Então, eu posso escrever a raiz quadrada de 3 como sendo 3 elevado a meio. E eu posso escrever, então, 3x. Primeira alteração. Depois eu posso escrever do jeito que nós já vimos. Eu coloco o cubo em cima e eu coloco o cubo embaixo. Finalmente, eu posso aplicar a regra da potência de potência para escrever dessa maneira. E, finalmente, eu posso voltar à raiz, se eu quiser. Lembrando, então, que isso pode ser escrito dessa maneira. 3 ao cubo 27, x ao cubo. Então, eu posso ainda executar a potência no interior da radiciação e ficar com 27 sobre 27x ao cubo, que é o resultado que aparece aqui. O outro exemplo é bastante simples e eu não creio que seja necessário realizar. Este exemplo aqui é um exemplo interessante porque tem a potência de 1. Vejam, a elevado a n é a multiplicado por ele mesmo n vezes. Então é óbvio que a elevado a 1 é o próprio a. Define-se que a elevado a 0 é igual a 1 se a for diferente de 0. Se a for igual a 0, é uma forma chamada indeterminada. Então, neste exemplo que está aqui, a primeira coisa que nós poderíamos fazer é simplesmente eliminar o 1. Não foi do jeito que a pessoa que fez aqui realizou a operação, mas não importa. Nós teríamos tirado o 1, teríamos então inserido o 2 tanto no numerador quanto no denominador e executado as potências tanto em um quanto em outro. Bom, existem, claro, outras variações, mas elas devem ser trabalhadas nos exercícios. Gostaria de agradecer a atenção e nos encontramos na próxima aula.